pessoal, dando continuidade ao PET, nós hoje vamos ver sobre a quarta semana, que fala sobre soluções. As soluções, elas são misturas homogêneas. Essas misturas homogêneas, como a gente já viu, né, misturas homogêneas são misturas que se misturam completamente, que em toda a sua extensão a gente consegue ver uma fase apenas. Para ser mistura, nós temos que ter pelo menos duas substâncias. Essas duas substâncias, uma vai ser o soluto e outra vai ser o solvente. O soluto é aquela que está em menor quantidade e é dissolvida pelo solvente. E o solvente é aquela que está em maior quantidade e dissolve o soluto. O solvente universal, nós vamos colocar aqui a água. Então, a água é o solvente que vai dissolver a maioria das substâncias e o soluto é qualquer substância que se dissolve na água. Um exemplo, sal, açúcar, qualquer substância que a gente conseguir dissolver ali na água, seja ela sólida ou líquida, vai ser considerada um solvente. Essas soluções, elas podem ser classificadas em soluções sólidas, líquidas ou gasosas. As soluções sólidas, tanto o solvente como o soluto estão no estado sólido. Então, no caso, o solvente aqui não vai ser a água, né? Um exemplo são as ligas metálicas. As ligas metálicas, um exemplo do ouro 18 quilates, é uma liga feita de ouro e cobre, ou ouro e prata. É a mistura de metais. Essa mistura de metais nos dá uma solução sólida, tá? Então, nós temos também o latão, que é uma mistura de cobre e zinco. Essa mistura de dois metais, o cobre e o zinco, formando o latão, nós temos ali uma solução sólida. Lembrando que as soluções sólidas a gente consegue ver apenas uma fase. Então, por exemplo, quando a gente pega uma corrente de ouro 18 quilates, nós não conseguimos ver o cobre, a gente consegue ver apenas a cor do ouro. Da mesma forma, quando a gente pega uma plaquinha de latão, nós conseguimos ver apenas aquela cor prateada. Nós não conseguimos ver onde que está cobre e onde está zinco. A gente consegue ver uma coisa só. As soluções gasosas é a mistura de gases, e aqui qualquer tipo de mistura de gás vai nos dar uma solução gasosa, porque os gases eles misturam completamente em qualquer proporção. Então, se eu misturar qualquer quantidade de gás, independente, eles vão se misturar e eles vão formar uma solução gasosa. Um exemplo mais comum de solução gasosa é o ar que a gente respira. O ar ele é composto de vários gases: oxigênio, nitrogênio, argônio, ainda tem vapor de água. Essas substâncias presentes no ar estão misturadas formando uma solução gasosa. E as soluções líquidas? As soluções líquidas é a maioria da quantidade de soluções que a gente tem, e é uma mistura entre um líquido e um sólido ou entre dois líquidos. Então, o soluto aqui, ele pode estar no estado sólido ou no estado líquido, sendo que estando no estado sólido, ele precisa se dissolver naquele solvente. Um exemplo de soluções líquidas, nós temos aí o álcool 70%, que a gente tanto está usando agora na pandemia, né? Nós temos esse álcool que é uma mistura de álcool e água. Então, essa mistura de água e álcool nos dá uma solução líquida. Outro exemplo, quando a gente vai pegar a acetona para tirar, né, o esmalte ali da unha. Aquela acetona, ela também está misturada, né? Ela está diluída. Ela não é uma acetona pura. Então, ali também é um tipo de solução. Nós temos o soro, quando a gente está passando um pouco mal, que a gente prepara o soro, né, que é a mistura de água, sal e açúcar. Esse sal e esse açúcar misturam na água, se transformando em mistura homogênea, e aquele soro é um tipo de solução que a gente utiliza. Então, a quantidade de soluções, elas são imensas, né? A maioria das substâncias que a gente tem, que a gente manuseia hoje, ela está em forma de solução. Se a gente pega, por exemplo, frascos de medicamento, frascos de produtos de limpeza, a gente consegue ver que ali é uma mistura de substâncias. E se ela apresenta uma mistura homogênea, ali vai ser um tipo de solução que a gente utiliza. Um outro tipo de solução que a gente consegue identificar na natureza
a água do mar, que ali na água do mar está presente sais misturados ali naquela água. Então, a gente também tem um tipo de solução na natureza. As soluções, elas também podem ser classificadas em insaturada, saturada e supersaturada. Essa classificação, ela vai depender da solubilidade daquela substância. Então, eu vou explicar um pouco sobre o que é solubilidade. A gente já tinha visto lá nas propriedades específicas que solubilidade é a capacidade das substâncias de se dissolver em um certo solvente. Então, um exemplo, o sal se dissolve na água. Ok, ele é solúvel, ele se solubiliza na água. É uma propriedade do sal essa. Já o ferro, a gente não consegue dissolver ele na água. Se o ferro ele não consegue se solubilizar na água, é uma propriedade do ferro ser insolúvel em água. Então, vai depender de cada substância e de cada solvente, tá? No caso, existem substâncias que vão se dissolver na água, por exemplo, que não vão se dissolver, por exemplo, no álcool, na gasolina. Já existem substâncias que se dissolvem no álcool e na gasolina e não dissolvem, por exemplo, na água. Então, aí depende da substância e do solvente que eles vão se solubilizar. No caso, a gente vai ter um coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade é a quantidade de substância que a gente vai conseguir dissolver em 100 gramas de solvente. Um exemplo, eu já falei que o sal dissolve na água, mas qual é a quantidade de sal que se dissolve em água? Será que se eu for colocando sal, ele vai se dissolver infinitamente, independente da quantidade? Então, a gente consegue verificar que certas substâncias, elas têm um limite que dissolve. Esse limite nos vai dar o coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver de um soluto em 100 gramas de solvente. Então, por exemplo, se eu pegar 100 gramas de água, dá ali em torno de 100 ml, se a gente pega 100 gramas de água, nós vamos conseguir dissolver apenas 36 gramas de sal. Porque já foi medido essa quantidade e nos foi dada que o sal, a gente consegue dissolver apenas 36 gramas de sal em 100 gramas de água. Se a gente coloca 37 gramas, já vai ficar no fundo, a gente não consegue mais dissolver aquela quantidade. Então, para a gente classificar aqui, a gente vai levar em consideração esse grau de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver. Se a gente dissolve uma quantidade menor do que a quantidade permitida, a quantidade máxima que consegue, então se o soluto ele é menor que o coeficiente de solubilidade, essa solução ela vai ser insaturada. Essa solução ela é insaturada. Uma solução saturada. Voltando aqui na solução insaturada, vou dar um exemplo. Mas assim, se a gente consegue dissolver em 100 ml de água 36 gramas, se a gente dissolve ali 30 gramas, vai estar menos do que o coeficiente de solubilidade. Se está menor, nós vamos ter uma solução insaturada. A gente diz que é uma solução mais fraca, tá? Mais diluída. É uma solução mais diluída. Um outro exemplo, a gente vai fazer aqueles sucos, de pacotinho. Aquele suco, ele tem uma quantidade lá permitida para ser dissolvida. Então, ali geralmente está escrito aquela quantidade em gramas para 2 litros ou para 1 litro. Se a gente dissolve aquela quantidade em uma quantidade maior de água ou dissolve menos pozinho, no caso, nós vamos ter uma solução fraca, nós vamos ter um suco fraco. Então, a gente tem uma solução insaturada. A solução saturada é quando o soluto ele é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, a gente tem uma quantidade de soluto igualzinha ao coeficiente. Então, por exemplo, no sal, que é 36 gramas, em 100 ml, se eu dissolver 36 gramas de sal, ali vai ter uma quantidade exatamente igual à quantidade do coeficiente de solubilidade. Então, nós temos uma solução saturada. É a mesma coisa se eu pegar o pacotinho e dissolver igualzinho está mandando no rótulo. Então, nós vamos ter um suco ali bom, um suco que não está muito forte nem muito fraco, está ideal. Então, ali nós temos uma solução saturada. Já a solução supersaturada é quando a quantidade de soluto ela é maior do que o coeficiente de solubilidade. Como que isso pode ser feito?
A solubilidade, ela depende da temperatura. Então, o sal, por exemplo, é 36 gramas ali a 25 graus Celsius, na temperatura ambiente que a gente está. Se a gente eleva a temperatura, essa solubilidade ela aumenta, a gente consegue dissolver mais, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca água e açúcar, se a gente mexe e o açúcar fica no fundo, se a gente aquecer aquele copo, o açúcar vai se dissolver, certo? Então, ali, ao adicionar o açúcar e ficar no fundo, nós temos uma solução saturada, com corpo de fundo. Porque ali na água vai estar misturada a quantidade de açúcar permitida, o restante não foi permitido, foi para o fundo. Nesse fundo, nós temos uma solução saturada com corpo de fundo. Quando a gente aquece esse sistema, aquele açúcar que ainda está ali, ele vai se dissolver, né? Então, a gente vai conseguir dissolver esse açúcar. Porque a gente elevou a temperatura, eleva também o grau de solubilidade. A solubilidade, ela aumenta com a temperatura. Então, o que acontece? Se a gente deixa esse sistema resfriar, se a gente coloca lá no fogo, aqueceu, o açúcar derreteu, né? Terminou de se dissolver. A gente desligou o fogo e deixou aquela água, aquela solução resfriar sem perturbação, ou seja, sem mexer, sem tocar, sem nada, e o açúcar continuou dissolvido, mesmo frio continuou dissolvido, nós temos uma solução supersaturada, tá? Então, essa solução supersaturada, a gente precisa fazer primeiro ela saturada com corpo de fundo, aquecer e deixar ela resfriar sem ter nenhuma intervenção, sem ter nenhuma perturbação. Porque essa solução supersaturada, ela é instável. Qualquer mexida no copo, no recipiente, qualquer coisa que a gente possa fazer, pode alterar e voltar a ser saturada novamente, porque ela é instável. Outra coisa que eu quero falar para vocês é quando a gente tem uma solução e a gente quer diluir, né? Então, no caso, para a gente diluir essa solução, vamos supor, eu tenho um suco, a gente fez um suco e a gente quer fazer ele render. Aí a gente vai lá e coloca água, só que esse suco vai ficar mais fraco. Então, a gente fez uma diluição. Então, para acontecer essa diluição, nós vamos acrescentar água. Se a gente acrescenta água, nós vamos fazer ali uma diluição. A quantidade de soluto ali presente, ela permanece a mesma. Então, a massa vai ser a mesma. O que vai alterar é a quantidade de solvente, que a gente vai aumentar. E com isso, a gente também aumenta o volume, né, dessa solução. Mas, se a gente quer fazer com que essa solução fique mais concentrada, a gente retira o solvente, né, retira a água, fazendo com que a massa de soluto permaneça igual. Só que como a gente retirou o solvente, essa solução ela vai ficar mais concentrada, porque vai ter mais soluto ali presente, né? Pela quantidade de solvente que tinha antes. Então, na diluição e na concentração, as massas do solvente, do soluto, ela vai permanecer constante. Então, na diluição e na concentração, a massa do soluto, ela permanece constante. O que vai alterar vai ser o volume da solução. Então, na diluição e na concentração, a massa do soluto vai permanecer constante. O que vai alterar é o volume da solução, porque a gente ou acrescenta solvente, né? No caso, na diluição a gente acrescenta solvente, aumentando assim o volume. E na concentração a gente retira o solvente, aumentando assim a concentração e diminuindo o volume. Basicamente, sobre solução, inicialmente é isso. Nas próximas semanas a gente vai ver um pouco de cálculos, né, de concentração. Mas basicamente, a princípio, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Bons estudos e até a próxima.